Olá, tudo bem? Está começando mais um Grande Ponto Podcast. Eu sou Danilo Sá, estou aqui mais uma vez, o Grande Ponto Podcast, que é o nosso programa aqui do portal Grande Ponto. Aliás, já acessa aí, aproveita o grandeponto.com.br, acompanha lá nossas notícias, o noticiário do nosso portal, fica por dentro do que está acontecendo aí no Brasil, no Rio Grande do Norte, no mundo todo também. E, claro, acompanha aqui o nosso canal no YouTube. Já aproveita, já segue aí o canal do Grande Ponto Podcast no YouTube. Curte a transmissão, curte os demais programas e deixe seu comentário aí no nosso chat também, que é importante. Estamos aqui mais uma vez, grande Estênio Dantas aqui comigo. Valeu, Estênio. Tá a mão, né? Vamos mudar aquele cumprimento que estava ficando estranho já, aquele negócio. E hoje uma convidada aqui super especial, hein, gente? Mês da Mulher, mês de março, estamos começando aqui o mês de março. Está aqui conosco a ex-prefeita de Natal, ex-deputada estadual, ex-vice-prefeita de Natal também, a jornalista Micarla de Souza. Micarla, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Grande Ponto Podcast. Calma, empresária, né? Sim. E superintendente, diretora... Da TV Ponta Negra. Ai, meu Deus do céu, que coisa boa. Da nova TV Ponta Negra. Do sistema Ponta Negra de comunicação. Que alegria, viu? Danilo, Estênio, tá aqui com vocês, abrindo, né, esse mês, porque eu sei que aqui, né, no podcast Grande Ponto, vocês vão ter ainda, né, outras mulheres, então para mim é uma alegria, uma honra. Você é a primeira, viu? Tá abrindo esse caminho para outras mulheres aqui estarem falando. Obrigada pelo convite de vocês. E eu digo, com todo respeito a você, Danilo, mas eu tô aqui mais por causa de Estênio Dantas, porque a gente fez faculdade juntos. Não precisa dizer quando, eu não sou da idade dele, que eu era muito mais nova que ele, né? Era uns 10 anos mais nova que ele. Então eu tô aqui, né, a convite. Você pulou do ginásio direto para a faculdade. Foi, pulei do ginásio direto para a faculdade. Então, obrigada, Estênio, pelo convite. Obrigada, Danilo. E temos muito assunto para falar, viu? A gente tem aqui uma história para relembrar da ex-prefeita de Natal, Micarla de Souza. Tem também sua dedicação à TV, né, ao comando do sistema Ponta Negra de comunicação, como você destacou aqui. Eu vou tentar, fique à vontade, viu, prefeito, o que quiser abordar, o que quiser trazer de assunto. Eu posso só pedir uma coisa? O que não quiser falar também pode falar. Eu posso só pedir uma coisa assim, claro. do começo? Porque se você continuar me chamando de prefeita e de senhora, aí o podcast vai acabar agora, porque aí não vai dar, entendeu? Seus dotes do MMA. Prefeita é um pelo signo. amor de Deus, prefeita e senhora, mas, ó, dói. Micarla. Então, Pronto, Micarla. Então vamos até já aproveitar esse gancho, né? A senhora, você diz aí, Micarla diz aqui que chamar de prefeita dói. Você se arrepende de ter entrado para a política? Não, nunca. Nunca. Eu me arrependo das coisas que eu não fiz na vida, sabe? Eu queria ter sido baterista. Eu não fui. Eu queria ter aprendido a esquiar. Nunca esquiei na minha vida. Eu queria fazer aquela rota 66 na Califórnia, montada numa Harley Davidson. Eu nunca andei de moto na minha vida também, nem na garupa de uma moto. Então tem algumas coisas que eu me arrependo de não ter feito. Agora, mas ainda é tempo, né? Ainda é tempo. Mas a questão de ter entrado na política, não. Eu acho que tudo na vida, né, Danilo, tem um tempo. O tempo de Deus é perfeito. E aconteceu, foi uma fase muito importante na minha vida. Eu entrei porque eu sabia que eu tinha uma missão a cumprir na política, e saí porque eu sei que a minha missão terminou. Tem muitos jovens aí para entrar na política, tem muita gente podendo fazer história, então o que eu podia fazer, eu fiz da forma como eu achava que era correto. Mas por que ser chamada de prefeita dói? Não é a questão de ser chamada de prefeita que dói. É porque eu não tenho mais nenhum vínculo com política, eu não tenho mais partido político, não, se bem que eu já disse, né? Eu sou filiada ao PRD, brincadeira, é o Partido do Reino de Deus. Eu sou missionária hoje, quer dizer, hoje não, desde 2014 eu sou missionária, e aí eu faço o papel de uma política, mas uma política que eu falo, não, a política do reino, quer dizer, eu vou como missionária buscar o que eu sei que aquelas comunidades estão precisando junto aos políticos e acabo sendo um intermediária nessas situações, mas não é que doa. Eu até hoje, em todos os lugares, às vezes as pessoas me perguntam, Micarla, alguma vez você já foi hostilizada? Nunca. E é muito pelo contrário, todos os lugares que eu chego, tem sempre alguém para dizer, ai, prefeita, né? Ai, prefeita, eu queria te agradecer pelo plano de cargos, porque você mudou minha vida. Ai, prefeita, eu queria te agradecer pelo Proeduc.
porque você mudou minha vida, eu fiz faculdade e hoje eu tenho uma profissão por causa que a prefeitura pagava, né, ali a universidade. Quantas vezes eu já cheguei, pessoas encontro na rua mesmo e dizem, Carla, você mudou minha vida porque eu morava numa favela e aí você mudou, você me deu uma casa, quer dizer, a prefeitura na minha gestão deu essa casa. É engraçado, Danilo e Estênio, tem uma coisa que é muito característica onde eu vou, que é a questão do merenda em casa, que era aquele suplemento que a gente dava para as crianças na sexta-feira, para elas se alimentarem no final de semana, para estarem bem para segunda-feira. Porque quando eu cheguei na prefeitura, eu fui atrás de saber, mulher, mãe, eu queria fazer uma gestão focada em gente. Eu falava, cuidando da cidade, cuidando da gente. Esse sempre foi o meu foco. Eu fui eleita como prefeita da gente, né? Então, meu foco foi na questão social e principalmente nas crianças, que eu digo que foram as minhas maiores eleitoras. Então, meu governo criou a partir de uma conversa que eu tive com Gilberto Dimenstein e Gabriel Chalita. Uma vez eu estava em São Paulo e eles me disseram, Carla, você sabia que o que ajuda mais o aprendizado, todas as pesquisas no mundo mostram que o que mais melhora o aprendizado não é a qualidade do professor, não é a escola tá mais bonita, tá mais arrumada, o equipamento tá melhor, é a questão da saúde da criança. Em primeiro lugar, a criança que não é alimentada, ela não tem como aprender nada, ela não consegue, ela está com fome, ela não consegue aprender. Quando você vê, por exemplo, crianças com problema de audição, de visão, elas não conseguem aprender. Então, a primeira coisa... Crianças com fome também não conseguem. É isso que eu disse, crianças com fome, com problemas de audição e visão, elas não conseguem aprender. E aí a gente criou o Merenda em Casa, que foi um suplemento que era distribuído todas as sextas-feiras, tinham 5 refeições ali, e a criança podia comer durante o final de semana. Porque muitas crianças vão para a escola até para comer. E isso mexeu com toda uma geração. E até hoje eu passo nos lugares e a pessoa fala... gente que hoje já tem uns 20 anos, 20 e poucos anos, já diz... Carla, eu lembro da merenda em casa. Gente, como era gostoso aquilo. Porque era tipo uma farinha láctea, só que de vários sabores. Enfim, e esses jovens ainda lembram da época do merenda em casa. E aquilo, inclusive, Stênio e Danilo, ano retrasado, eu do nada tô em casa, recebo uma mensagem do Dottweiler, é assim, DW, né, alemão? Sim, o alemão. O Dottweiler, eu acho que o nome é assim. E aí, era um jornalista brasileiro, desse DW, dizendo para mim, Carla, é o seguinte, a gente quer uma entrevista com você, porque, olha que loucura, cientistas americanos passaram 10 anos pesquisando sobre o quanto que a nutrição impacta diretamente o aprendizado das crianças até as crianças no ensino fundamental. E aí eles, sem você saber, eles pegaram Natal como uma cidade modelo. Cientistas americanos, e aí eles passaram 10 anos, então foi a sua gestão, e mais 2 outras, que foi da mesma pessoa, mas foram 2 outras gestões, e eles viram a diferença dos índices de estudo, dos índices de aprendizado, dos próprios números do MEC em relação à sua gestão, a diferença assim, crucial das outras gestões. Então, a gente está fazendo uma entrevista com você, porque esse estudo acabou de ser numa revista científica, médica, ele acabou de ser lançado, e a gente queria uma entrevista com você, para você dizer como é que você conseguiu isso. Olha só, eu do nada... Oxe, como assim? Mas alemão? Perguntando de um estudo feito nos Estados Unidos, eu nem sonhava. Eles pegaram o que aconteceu na minha gestão, da questão dos índices do MEC na minha gestão, e compararam com outras. E mostraram, as 2 outras gestões, que foi da mesma pessoa, mas, enfim, eles mostraram por A mais B, esse estudo, que a minha gestão, por ter investido em alimentação, tinha mudado os índices de aprendizado. Olha que coisa louca. Interessante, né? Mas isso, entenda,
Danilo e Estênio, até hoje, as pessoas que receberam, elas são gratas. Quem recebeu o plano de cargos, 26 mil servidores. Quem recebeu a moradia, 3.500 famílias. Quem recebeu o Proeduc, 18 mil jovens. Quem recebeu o Merenda em Casa, 50 mil pessoas por mês, né? Recebiam aquilo. Essas pessoas são gratas. Quem recebia a AME, que era aquele ambulatório médico de especialidades, que tinha 14 especialidades, e as pessoas iam e tratavam com otorrino, com hematologista, com ginecologista, nos bairros que ninguém imaginava que aquilo podia existir. Então, essas pessoas, é interessante, por isso que eu te falo que eu não me arrependo, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, que era trabalhar pelas pessoas. Agora, se você me perguntar, ei, mas quanto foi que você investiu em calçamento? Aí, tudo bem, eu faço minha meia-culpa. Tudo bem. Aí eu não fui, talvez, a prefeita que quem tinha carro queria que eu fosse, tá? Mas eu sei que eu fui a prefeita, que as pessoas que votaram em mim, sabendo o que eu estava me propondo a fazer, essas pessoas talvez, naquele momento, era todo mundo, né? Eu meio que virei a Geni de tudo, né? Joga pedra nela e tal. E aí todo mundo entrou, mas hoje eu chego nos lugares, assim, é muito louco. O funcionário público, principalmente, Stênio, onde eu chego, Carla, nunca teve outro aumento depois de você, eu já saí, já são 10 anos. E naquela época já foi um fato histórico, né? Foi. O plano de cargo, já fazia anos também que eles estavam 20 brigando. anos. Isso, mas 20 você falou anos. aí de alimentação, de saúde, né, das crianças. E a sua saúde durante essa gestão? Não, assim, eu enquanto pessoa, a minha vida foi pro lixo, né? Porque enquanto pessoa eu tive 3 AVCs durante ali aquele tempo da política, né? O tempo da política não, o tempo como prefeita. Eu tive problemas sérios no coração. Eu descobri que eu tinha já um problema cardíaco, que eu já tinha nascido, mas não sabia. Eu coloquei prótese no coração, fiz cirurgia cardíaca, meu casamento acabou, minha empresa faliu, foi tudo ao mesmo tempo, assim. Então, foi uma coisa muito dura para mim, porque quando eu saí da prefeitura, eu não tinha mais nada que eu tinha entrado na prefeitura. Eu não tinha, eu continuava, eu era jovem, mas eu não tinha mais saúde, eu não tinha mais casamento, eu não tinha mais empresa, foi tudo, eu não tinha mais reputação, eu não era mais aquela jornalista que as pessoas, uau, eu não tinha mais nada, e foi muito duro, sabe, Stênio, olhar para um lado, olhar para o outro, ter muito poucos amigos, pessoas que realmente sabiam, que me conheciam, sabiam que aquele monte de mentira que estava sendo ali jogada, vomitada, que aquilo era um monte de mentira, porque tinha que fazer parte do contexto de que eu não poderia continuar na política. Eu era uma ameaça na política. E hoje eu falo disso, sabe, com muita tranquilidade, porque todo mundo que me fez alguma coisa, todo mundo que lá atrás pensou, ei, vamos tirar, né? Vamos mexer aqui. Todo mundo, ninguém se deu bem, porque esqueceu de combinar com os russos, esqueceu de combinar com o povo, e hoje a gente sofre muito, Stênio, com a falta de lideranças na política do Rio Grande do Norte. A gente vê agora mesmo, vai ter uma eleição, e a governadora Fátima, ela não tem outros adversários. Mesmo com entendeu? alto índice de rejeição, né? Ela tem um alto índice de rejeição, a governadora, e não tem ainda adversários que topem até agora. E eu vou dizer a você, hoje, eu admiro muito Fátima, admiro mesmo. A senhora venceu Fátima naquela eleição, né? Sim, e hoje eu admiro muito a mulher, sabe, guerreira demais. Ela assim, venceu todos os preconceitos, eu hoje sei o que é ser mulher na política. E ainda mais ela, pelo menos eu falo, meu pai, né, tinha meu pai, que era uma figura, ela não, então a gente tem, eu admiro muito ela, e hoje em dia eu posso, assim, eu posso sentar ao lado dela e dizer, ei, eu te admiro muito, viu? Eu te admiro porque você é raçuda, porque você teve coragem de fazer o que muitos não conseguiram, e principalmente peitar a política tradicional desse estado. Mas você vota nela para reeleição? Eu? O voto é secreto, né? Oxi. Pareceu aqui que ia declarar voto na governadora. O voto é secreto, mas eu acho ela uma excelente candidata, sim. Vocês chegam a ficar calados depois? Porque foi uma Chega calado, como é que foi isso? Após a sua saída da prefeitura,
Como é que foi? Se comentava na época... O reinício, né? Depois da prefeitura. Não, você ia para Portugal, tomar conta de uma rede de hotéis, né? Gente, conta essa história Não, aí. tem coisas que são tão ridículas e absurdas que você... É que nem mamãe, quando mamãe foi candidata a prefeita, diziam que ela saiu dentro de uma caixa de papelão. E meu pai morreu e o povo continuou dizendo que mamãe saiu de dentro de uma caixa de papelão. Né? Eu vi! Eu lembro do meu pai bravo. Ui! Estênio causou um desastre aqui no nosso Estênio! Mostra aqui. Estênio, você já queria que eu fosse embora, Estênio? Eu sei que... Pensei que você estava convidando para eu poder conversar. Foi só falar do Hotel de Portugal, ele ficou emocionado. Mas é muito louco isso, porque assim, eu lembro, eu menina, adolescente, meu pai bravo, molhou tudo, viu, Estênio? Tentando fazer com que... gente, onde é que tá essa água? Meu pai tentando fazer com que as pessoas acreditassem que minha mãe não tinha saído de dentro de uma caixa de papelão, que aquilo era uma mentira. Né? E eu falava, gente, por que meu pai fica tão estressado? Isso é mentira. Mas ele morreu e as pessoas diziam isso. E comigo aconteceu, foi muito louco, porque eu lembro que saiu num blog, eu era prefeita ainda, e saiu num blog daqui, de uma jornalista daqui, saiu dizendo desse negócio do hotel quando eu ainda era prefeita. Eu me lembro que meu secretário de comunicação, na época, Jean Valério, Jean chegou para mim e falou, prefeita, saiu aí uma notícia e o pessoal está repercutindo demais no Facebook isso, porque as pessoas estão repercutindo no Facebook isso, que a senhora tem um hotel em Portugal. Eu falei, gente, que coisa mais ridícula. Na época era 2010. Você vê como já existia fake news. Fake news. Aí eu falei, gente, Portugal tá numa crise do caramba, como assim investir em Portugal? Se eu tivesse que investir em pipa. Eu lembro que eu falei pra ele. Aí ele, a senhora não quer dar uma declaração? Eu digo, declaração? Isso é ridículo. Como assim isso é ridículo? Isso não tem senso. Ah, para, gente, eu lá vou perder tempo dando uma declaração em relação a isso. E você vê, Goebbels já dizia... Né? O marqueteiro de Hitler, uma mentira dita várias vezes se transforma em verdade. Então tem pessoas que até hoje me dizem, eu recebo demais no meu Insta, Micarla, eu tô indo para Portugal, tem como você me arrumar um emprego? No seu hotel? Como assim? Cara? Como assim? De onde foi que você... Eu fui em Portugal 3 vezes na minha vida. Minha mãe, ela tem o marido dela é português, e ela... Às vezes vai lá, ele vem muito pra cá, mas assim, fui em Portugal 3 vezes na vida. A primeira vez que eu fui em Portugal foi para assinar que Natal estaria entrando na UCLA, que é a União de Cidades de Língua Portuguesa, porque a gente queria financiamento para a questão na época do saneamento. E eu conheci o atual primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que assim, ele depois, em seguida, a segunda vez que eu fui em Portugal, já foi ele ajudando o Natal, porque a TAP tinha 3 voos semanais e queria tirar todos. Ela anunciou que iria tirar os voos, e aí eu enlouqueci, liguei para ele, falei, Costa, você precisa ajudar, a TAP está querendo tirar, me ajuda a divulgar o destino Natal para que ela não faça isso. E ele falou para mim, Micarla, a gente vai organizar um evento aqui. Eu pensava que era um evento, só que foram 35 eventos que ele organizou, desde eventos culinários, eventos na praça pública, Cristal cantando, banda de forró tocando, os nossos, dona avó lá de Ponta Negra fazendo renda de bilro, a outra lá fazendo areinha, né, garrafa de areia, e a gente foi para Portugal, passamos uma semana, 35 eventos promovidos pela Prefeitura de Lisboa. E o resultado foi qual? Quando terminaram os eventos, a gente ficou uma semana, Estênio, no piso principal do Shopping Colombo. Ali, Natal não pagou R$1 por isso, nada. Foi tudo feito... Colheu os frutos nos anos seguintes, não, né? Nos anos seguintes nada. Quando a gente voltou, a TAP me chamou e acrescentou mais 2 voos. A gente não só perdeu
os 3, a gente não perdeu, e a gente acrescentou mais 2. Aumentou. Ficamos com 5 voos, depois a gente perdeu agora, recuperou de novo. Então, assim, eu fui em Portugal 3 vezes na minha vida, e a última vez numas férias que minha mãe chamou a família inteira, e acabou. Aí você vê a loucura que é quando você inventa uma história, uma fake news, que loucura que é isso, Mas você morou gente. fora de Natal um tempo, né? Não, eu Depois na de época da... prefeito. Não, depois de prefeita... Sim, depois de prefeita, meu filho foi contratado Isso, pelo Joinville, isso. que é um time de Santa Catarina. A ex-prefeita Micaela de Souza tem 2 filhos que gostam muito de futebol. Não né? gostam. Gostam são não, eles atletas, são são atletas, atletas são de futebol. jogadores, os Jogadores dois. de futebol, é. Isso aí, o que aconteceu? Eu fui morar em Joinville, porque Calis, na época, ele tinha 15 anos, ele ia fazer 16, Theo tinha 13 para 14, eu disse, eu não vou deixar os meus filhos sozinhos, eu sou mãezona, leoa mesmo, eu brigo, sabe, vou pra cima, eu falei, não, eu vou, e eu larguei tudo aqui durante 2 anos e fui ser dona de casa, Uber dos meninos, lavar, passar, cozinhar, arrumar. Empresária, Uber dos tudo. meninos. Não, Foi empresária lá. Não. Sim, empresária deles, né? Empresária deles, aprender a é. cortar cebola que eu não sabia. Um monte de coisa assim. De prefeita para dona de casa. De prefeita para dona de casa. Mãe E parece ridículo, mas parece ridículo. Mas como eu sempre, assim, sempre fui workaholic, sempre fui executiva, eu nunca tinha tido tempo para parar para cuidar de uma casa, lavar um banheiro, saber como é que limpa um box, sabe? Um box. Como é que você lava um box de banheiro? Eu tenho certeza que você não sabe, vocês não sabem. Hoje eu sei. Eu sei que eu lavo. Aí hoje eu A sei gente aprende na marra. hoje eu sei como é que lava. Então, assim, eu precisei, e foi muito bom, foi um tempo de descoberta. Meus filhos, 2 anos, passaram estudando em escola pública e foi interessante porque, por exemplo, a experiência de Joinville, eu nunca contei para as diretoras da escola, das escolas que eles estudavam, que eu tinha sido prefeita. E eu entrei com todo gosto nas escolas porque eu queria conhecer como é que era a escola pública. Afinal, quando eu era prefeita, eu chegava na escola pública, estava tudo ok, organizado, e eu fui para dentro mesmo. Eu fazia parte do conselho das escolas. E eu lembro que uma vez teve uma eleição na escola para diretora e eu ajudei. Aí a diretora falou, gente, você é tão jeitosa com política. Você leva jeito. É porque você é jornalista, Quiseram né? lançar candidata lá em Joinville. Ela disse, Você leva jeito. Você leva jeito, é porque você é jornalista, né? Eu digo, exatamente. Aí quando eu fui embora, aí eu fui lá, né, nas diretoras de uma escola e da outra, e fui dizer, eu falei, olha, vocês não têm noção do quanto vocês me fizeram bem. Porque eu investi demais em educação e eu me sentia culpada, porque muita gente disse, educação não dá voto, educação não vai te levar a ninguém gostar de você. E eu peitei essa bandeira da educação até o final. E eu me sentia culpada de alguma forma. Era uma coisa tão louca do tipo, você foi burra, porque era para você ter enchido a cidade de asfalto, era para ter feito um monte de coisa, que danado você foi inventar de colocar. Eu coloquei 57 escolas, Danilo. Na época, Haddad era o ministro, ele me chamou lá. Eu fui a prefeita no Brasil, mais do que São Paulo, que mais entreguei escolas, 57 escolas em tempo integral, em 4 anos. A gente passou, por exemplo, a educação infantil, tinha 2.000 crianças, a gente passou para 12.000 crianças, foi assim um salto, 10.000 crianças a mais, e as mães podendo trabalhar o dia inteiro. E aí eu ficava me sentindo culpada. Gente, como eu fui burra. Por que eu fiz isso? Por que eu não escutei outros amigos meus prefeitos dizendo, para de investir em educação, que isso não dá em nada. Aí quando eu fui lá para Joinville, que eu passei 2 anos no conselho das escolas, que eu vi a importância de uma escola. Meus filhos, a merenda era dentro da escola, eles almoçavam dentro da escola, o outro jantava dentro da escola, teve problemas assim, de facções brigarem dentro da escola dos meus filhos, sair tudo que você puder imaginar. Teve outra escola do meu filho que assim, ele me ligou, mãe, é o seguinte, é porque um menino aqui, ele queria fazer um atentado, a polícia descobriu, ele já estava com não sei quantos armamentos e tal, preparado para explodir a escola, matar um monte de gente. E assim, mas eu vivi tudo isso. Aí quando eu fui me despedir, eu disse, diretora, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu contar, eu fui prefeita de Natal. Como assim? Como assim? E eu queria te agradecer, porque hoje eu não me sinto mais culpada por eu ter investido em educação. Que bom seria que todos investissem em educação. E eu quero te agradecer por esse aprendizado e assim, por você ter aberto tanta coisa sem nem saber quem eu era. Então, foi uma forma também, sabe? Danilo e Stênio, os 2 anos em Joinville foi um tempo de cura para mim. Foram vários pontos assim que eu pude me
perdoar de coisas, sabe? Do tipo isso. Poxa, por que eu fui burra de ter feito aquilo? Muitas vezes eu achava que as pessoas só estavam comigo ou tinham alguma amizade porque elas tinham interesse e lá ninguém sabia quem eu era, de onde eu vim, falava só que era Carla, ninguém nem sabia nem porque era para eles era difícil me Carla. Eu fui tão amada, fui tão cuidada, fui tão protegida, acolhida que eu me curei mesmo. Agora, até pra gente, pelo menos da minha parte, não sei se a gente quer falar mais de política, mas queria falar mais uma de política não, e falar das outras assuntos. Não queria falar de política, ela falou que não queria falar de política. Mas eu não falei de política, não, ai. Não, só de raspão. Não, eu não falei de política, eu tô falando... Você voltaria para política? Era essa a pergunta. Você fala com tanto orgulho da gestão, e é correto, de tanto... Seus olhos brilham, viu? Seus olhos ainda brilham por política, é verdade. Ainda brilham. Eu tô olhando pra cara de vocês, eu tô olhando bem pra cara de vocês. E não é iluminação, viu? Eu tô bem olhando pra cara de vocês. Há quem diga que Micarla de Souza teria muito voto para ser deputada estadual novamente. Olha, deixa eu te falar, isso não faz parte do meu projeto de vida. Isso não faz parte do meu projeto de vida hoje. Hoje eu retomei o comando do que o meu pai tinha deixado. A gente passou 7 anos fora da TV. E a TV voltou de uma forma sobrenatural para a nossa família. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu sei que a minha missão, o propósito que hoje eu tenho na minha vida é de transformar vidas através da comunicação. De transformar o que a gente passa na TV e na rádio, que isso pode impactar vidas, sim. Hoje o meu propósito de vida é ter todo o tempo do mundo para eu fazer minhas missões, para eu poder estar no sertão todas as vezes que eu quiser, para poder estar levando água para o sertão, para poder estar buscando, ei, faz isso, faz aquilo, vamos cavar um poço, vamos fazer aqui uma barragem subterrânea, aí vamos fazer aqui uma escola. É essa a minha vida. Hoje é para que eu vivo. A questão dos refugiados também, que eu tive um tempo trabalhando com os refugiados na fronteira com a Venezuela, já tive trabalhando com os índios, então isso é o que faz meus olhos brilharem, isso realmente. E por que meus olhos brilham quando eu falo? Porque eu sinto assim, sabe o dever cumprido? Eu não tenho mais um peso, a política hoje não representa mais um peso para mim, mas é um obrigada, porque tudo que eu vivi, se eu não tivesse vivido, eu não seria uma pessoa completa. Mas é a Deus, porque eu não consigo mais me ver na questão da política partidária, sabe? Por isso que eu brinco e falo que eu sou do PRD, Partido do Reino de Deus, porque nessa política da missão, né, essa política de Deus, não existe a politicagem. E aí você pode ser apenas, né, você. Sabe de uma coisa interessante, Danilo? Que eu vou até revelar aqui. Eu fui ver a ex-governadora Vilma quando ela já estava no finalzinho, partindo mesmo. E ela me falou, Micarla, 2 coisas que ela me falou muito interessantes. Micarla, que coisa interessante. Eu imaginava tanta gente vindo aqui me visitar e eles não vieram. E você, justo você, tá vindo aqui me visitar, e eu falei para ela da minha admiração. Eu entrei na política por causa dela. Eu entrei na política por um chamado dela. E eu não me arrependo disso, não me arrependo. E aí eu comecei a falar, ela disse, você está fazendo o que agora? Eu falei, eu estou sendo missionária, expliquei a ela. Aí ela, os olhinhos dela encheram de lágrimas, e ela disse assim, quando eu sair daqui, é tudo que eu quero fazer. Eu não quero que ninguém olhe para mim achando que eu estou trocando alguma coisa por voto. Eu quero ser missionária igual a você, é isso que eu vou fazer, ajudar dessa forma, eu vou sair daqui para ser missionária. Então, assim, a política é algo muito duro, principalmente para quem não faz o jogo da política. A política, sabe, se não sabe brincar, não desce pro play. Eu não sabia brincar da forma como eles queriam que eu brincasse. Eu desci pro play, eu desci pro playground, e aí o que foi que não tinha como, não faz parte, você não faz parte do projeto da engrenagem, de quem precisa que a política seja engrenada daquela forma. A política é algo muito masculino, ela não permite, as mulheres que entram na política, elas acabam sendo sucumbidas. Primeiro, um preconceito velado imenso. Eu lembro de quando eu era prefeita, se tinha alguma manchete, era Micarla isso, Micarla aquilo, nunca me chamavam pelo nome de prefeita. A governadora, hoje você vê Fátima sim, Fátima não sei o quê. Mas engraçado, quando são prefeitos, governadores, é o governador, o prefeito. E quando não dizem a prefeitura ou o governo, e tiram né, o peso ali de cima da mulher. Então, é muito difícil. E eu vou até revelar aqui, eu tô com 51. Ai, sabe, depois que a gente passa dos 50, a gente não quer mais carregar tanto peso na vida. E eu sei que eu fiz
a minha parte, eu sei que está cheio de jovem aí com muita vontade, com muita esperança aí de mudar o mundo, de transformar o mundo. E eu, né, o bastão eu já passei, então eu sei que tem mais gente para fazer. Quais são os planos para a TV? Agora que o olho vai brilhar, agora com certeza. Então, Estênio, a gente está fazendo 35 anos, né, de TV, 30 anos de Rádio 95, é tudo, né, é muita história, é algo assim, muito, muito arraigado no Rio Grande do Norte. Até estava falando com o Guto, meu cunhado, que ele é diretor comercial do Sistema Ponta Negra, ele estava me dizendo, Micarla, não existe outro sistema de comunicação tão genuinamente potiguar como a gente, e é verdade. Foi a primeira TV, Foi a primeira TV a entrar no Rio Grande do Norte, foi a primeira rádio eminentemente popular, na época FM, né? Tocava só Chico Buarque, era Gilberto Gil, e papai chegou tocando Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Amado Batista. Então, a gente mudou a história da comunicação do Rio Grande do Norte. Meu pai, com todo o brilhantismo dele, com tudo, ele sempre saiu na frente. O pioneirismo registrar dele. Aqui, já fez referência várias vezes ao pai da Micarla, já fez referência várias vezes ao pai, ao ex-senador Carlos Alberto de Souza, saudoso ex-senador, né, uma referência. Eu tenho muito poucas referências dele, que eu era muito criança quando ele infelizmente faleceu, mas tinha os melhores, viu? Os melhores, sempre que citam ele, citam muito bem. É interessante, né, Danilo? Até hoje, você sabe que às vezes eu chego no sertão aqui do Rio Grande do Norte para fazer missão e eu falo, não, ninguém nunca chegou aqui, eu tenho certeza que eu sou a primeira pessoa a chegar, porque a gente deixa carro, anda a pé, vai, pega burro se for possível, enfim, para chegar em algum lugar. Quando eu chego no lugar, a pessoa olha mais assim para mim, olha, você não é filha de Carlos Alberto? Aí eu digo, sou filha dele, sim. Aí, olha, deixa eu lhe contar, seu pai fez isso, aquilo. Então, papai é uma história de amor tão grande pelo Estado, e dentro dessa história veio a questão da comunicação. Ele transformou muito através da comunicação. Eu lembro, Stênio, de uma campanha que ele fez chamada SOS Seca. A gente mandou 40. Hoje em dia, eu duvido um governo pegar assim de uma vez só, mandar 40 caminhões cheios de comida para o interior. Meu pai ele fez por onde as pessoas irem doar na TV, as pessoas iam até a TV doar. A gente mandou 40 caminhões fechados, lotados de comida para o interior. E aí é que entra também essa situação com ele, porque eu lembro dele, ele chegar chorando depois, sempre chegava e dizia, filha, como é que vai ser? Eles têm a comida, mas não tem água, a gente precisa fazer alguma coisa por água. E eu hoje, o meu foco é esse, é água, porque eu lembro muito disso que meu pai dizia, de que adianta a gente levar comida se não tem água para cozinhar? Uma comunidade que eu fui em dezembro, faziam 2 dias que ninguém bebia água, porque não tinha água, e a cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros, isso eu estou falando do Rio Grande do Norte, isso eu estou falando daqui. Por isso que, por exemplo, a chegada das águas do Rio São Francisco é tão importante. Só quem sabe, só quem conhece sabe a importância. Aqui em Natal, você liga, a torneira está saindo água, você não está nem... qualquer coisa você compra água ali de garrafão e tal. E lá, faz como? Então, essa questão da TV hoje, 35 anos... é muito, eu acho que é significativo demais para o Estado. Não é? A TV Ponta Negra, ela não é apenas um patrimônio de Micarla, Rose, Priscila e Dona Miriam, não, é um patrimônio do Rio Grande do Norte, que hoje, e principalmente os anos que a gente passou fora da empresa, os 7 anos, eu acho que as pessoas sentiram muito essa falta de uma empresa, sabe, como a TV Ponta Negra. Eu ia chamar a atenção justamente para esse período, né, o que é que significou para vocês, para a família, né, esse retorno, né, faz aí mais ou menos um ano, né, que vocês voltaram depois desses 7 anos afastados. O controle, né, da empresa. O controle da empresa, o comando da empresa, ou permaneceram ali na sociedade, né, mas sem o controle durante 7 anos. E aí voltaram ao comando a partir de 2021, né, meados de 2021. Isso, janeiro de 2021. Como é que foi aquele retorno para vocês, para suas irmãs e para Dona Miriam, né, principalmente? Olha, Danilo, eu acho que eu nunca desisti de sonhar que um dia ia voltar. A gente vendeu o controle da TV por necessidade mesmo, necessidade porque a gente não tinha. Como eu falei, quando eu saí da prefeitura, que eu voltei para a empresa, cadê a empresa?
né? Cadê? Enfim, tudo tinha desmoronado. E a gente, por necessidade mesmo, quando diziam que eu tinha hotel em Portugal e não sei o quê, a gente precisava. E ninguém ia vender um patrimônio da empresa se não fosse por necessidade. Ia vender por causa de quê? Então, foi a necessidade. Enquanto diziam, né, tanta mentira, tanta loucura, foi por necessidade. Mas os 7 anos que a gente passou fora, eu sou uma pessoa de muita fé. Estênio sabe disso muito, todas as vezes que a gente já conversou, eu sou uma pessoa de muita fé e eu nunca deixei de acreditar que tudo aquilo dali era promessa para a nossa família que ia voltar. Então, eu sempre estava orando, sempre estava clamando, sempre estava colocando nas minhas orações a TV, até que chegou o dia, né, onde foi, né, foi oferecido para a gente de volta, da forma como a gente podia pagar, do modelo que a gente poderia pagar, e tudo aconteceu. Eu posso dizer que, com certeza, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi o dia 12 de janeiro de 2021. Foi um dos dias mais importantes da minha vida. Foi retomar algo que eu sei que, de alguma forma, Deus havia dado para a nossa família. E não adianta, missão de vida você não transfere. Missão de vida a gente tem que cumprir. Então, eu posso dizer que hoje, né, esse 1 ano, para mim, eu não sinto cansaço em trabalhar na TV, eu não sinto vontade de parar de trabalhar, porque, sabe, é mais do que simplesmente um trabalho, um ganha-pão, é uma missão de vida, e isso faz toda a diferença. TV Ponta Negra está fazendo 35 anos, a senhora já citou 35. Aqui. Pelo visto, vai durar muitos anos ainda, né? Pelo visto, não, com certeza Amém. Vai durar muitos anos, com certeza. Ainda tem a terceira geração, né? Vem aí a terceira geração e continua liderando a audiência aqui no estado, né? Com seus programas aí batendo. Aliás, durante muitos anos, a jornalista Micaela de Souza apresentou o programa jornalístico de mais audiência do estado, né? O Jornal do Dia. E você sabe de uma coisa? Deixa eu dizer aqui também, em primeiríssima mão. Olha dia aí. 15 de março, daqui a uns dias, a gente vai fazer uma programação especial dos 35 anos da TV. E aí, alguns apresentadores, lá do Roncon, que nem Micaela de Souza, né? Do tempo do Ronca. Aí, né, o pessoal fala, você é uma dinossauro, porque você foi a primeira âncora da televisão do Brasil, porque só tinha Boris Casoy, e aí eu falo, gente, eu me sinto, o tanto de monografia, de TCC que tem sobre o Jornal do Dia, sobre a coisa de uma mulher à frente de um telejornal, que aquilo ali não era comum você ter uma jornalista apresentando, mas um jornal de opinião, sendo comentado, aquilo ali não existia no Brasil. E aí, dia 15 de março, eu vou ter a alegria de apresentar o Jornal do Dia especial, né? 35 anos da TV Ponta Negra. Mas para por aí ou você volta? Não, para por aí. Você não vai ter mais um programa diário? Programa sim. Eu tenho um programa diário na rádio. Isso aí sim. E aí na rádio eu posso ser eu, né? Eu posso ser eu com 51 anos, eu posso dar risada. Hoje, por exemplo, no programa, hoje eu estava falando sobre Rick Martin, porque deu vontade de falar sobre Rick Martin, que eu gostava tanto do Menudo e tal, mas eu falo de coisas sérias, tipo, hoje a gente estava fazendo discussão sobre o uso da cannabis, da maconha para fins medicinais. Ontem a gente estava falando sobre intolerância religiosa, aí tinha o presidente da Federação de Umbanda, junto com a pastora, junto com um padre, e a gente podendo debater. Então, eu não consigo mais me ver naquele jornalismo de jornal Boa Tarde, eu não consigo mais, sabe, é mais, né? É mais amplo, liberdade. Eu acho que a gente conquista muito isso com a idade, com a experiência, a gente conquista, mas eu tô ansiosa com o dia 15 de março. Eu confesso que eu tô ansiosa para dar boa tarde ali naquela bancada do Jornal do Dia. Ô, prefeito, tem mais um assunto importante que a gente precisa passar, não sei se... prefeita, viu? De novo, eu tô contando aqui, gente. Ex-prefeita, Micaela de Souza. Não, também aí também é a mesma coisa. Mas tem um fato importante que é a Micaela missionária, né? Sim. A Micaela missionária, a gente falou aqui rapidamente algumas coisas já também. E você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que, pelo que eu lembro, quando você ocupou a prefeitura, você não era evangélica ainda. Sim. Essa chegada aí à igreja evangélica também foi uma sequela, digamos assim, do que você sentiu quando você estava na prefeitura? Olha, eu me converti na metade do mandato. Sim, foi maio de 2011.
E foi muito interessante porque veio, né, no final de 2010, veio uma comitiva do Diante do Trono que iria gravar, que é uma banda gospel muito importante, e que queria gravar. Foi lá na praia, né? Isso, um DVD na praia ali do meio. Uma multidão. Uma multidão, foram mais de 100 mil pessoas, e eles vieram para pedir apoio, aquele apoio logístico que a prefeitura dá. E aí eu falei, eu acabei de fechar com o Bote Fé da Igreja Católica, que ia vir Padre Fábio, Padre Marcelo, né, um monte de banda, Rosa de Saron. Eu disse, não, mesma coisa que a prefeitura fez, a gente faz porque é interessante o turismo religioso para Natal, é interessante nesse período, muito bom, ok, fechou. E aí, logo que ali, aquela pastora, que era a pastora do Diante do Trono, pastora Zenete, que hoje é minha pastora, continua sendo minha pastora, ela começou a me colocar em oração, que ela falou, gente, essa prefeita, ela não sabe ainda, mas ela já é cristã e ela não sabe. E ali, em seguida, eu tive o primeiro AVC, 8 dias depois, e depois eu fiz a cirurgia no coração, em seguida, mas menos de um mês eu tive outro AVC, que foi pior do que o primeiro, passei mais tempo sem falar, sem conectar as coisas. O primeiro AVC, por exemplo, eu tive um apagão de inglês, espanhol, italiano, tudo que eu falava com fluência apagou literalmente. E aí no segundo foi pior porque afetou muito minha memória. Eu esqueci assim quase de tudo da memória recente, tanto é que até hoje, por exemplo, você fala de algumas coisas, eu tenho que olhar foto, eu vou olhar foto, porque na hora que eu olho a foto, a memória volta. Mas se eu não olho a foto, eu não consigo lembrar daquilo, da memória recente, ali em 2011, um pouquinho antes de 2011, eu não consigo lembrar. E aí eu fiquei pior e acabou que uma das vezes meu coração, eu cheguei no hospital com o coração batendo a 26, já estava com hipotermia e tal, e ali eu fui para a UTI e foi numa madrugada dessa na UTI que eu me converti sozinha ali na UTI e foi assim, e a partir dali, isso foi 2011, quer dizer, eu já tô com 11 anos. E foi uma coisa que na época eu lembro que as pessoas diziam, é porque ela tá mal, e aí ela fez isso para pelo menos ganhar os evangélicos. Gente, só tinha na época, não tinha nem 30% de evangélicos em Natal, e eu sofri muito preconceito na época, muito preconceito, e só que eu continuei e hoje, glória a Deus, desde 2014, né, eu posso ser missionária, posso estar onde eu quiser estar, e tem muita coisa que alegra o meu coração nessa vida, mas se tem uma coisa que me alegra mais do que qualquer coisa, é esse trabalho como missionária. De poder levar a palavra de Deus sem religiosidade, sem muito mimimi, levando o amor de Deus. Então isso, um amor que me curou de alguma forma não, me curou totalmente. Danilo e Stênio, eu tive uma síndrome de pânico tão violenta quando eu saí da prefeitura, foi algo tão cruel, eu cheguei para despachar na Secretaria de Planejamento e disseram, é o seguinte, não desce do carro não, que você não é mais prefeita. Como assim? Não, eu disse, não, mas é porque eu tenho que disparar o pagamento dos servidores, hoje é dia dos servidores, eu preciso... Não, você não entendeu, você não é mais prefeita, acabou. Como assim? Mas eu fiz o quê? Como assim? Eu não tenho o direito de me defender? Eu não passei por um processo de impeachment, eu não passei por nada, eu não tive direito à defesa. Todas as pessoas, até que me provem o contrário, a Constituição brasileira prevê que todas as pessoas, o pior bandido do mundo tem direito a se defender e eu não tive direito a me defender. Foram 2 meses onde eles me mandaram para casa, eu recebia salário, 13º, férias, eu só não podia ser prefeita. Então, não, a gente vai passar 2 meses dando uma olhada na sua vida para ver o que foi feito. E ali foi um trauma muito grande, porque eu vivi os piores dias da minha vida, tentei me matar sim, e não tenho vergonha disso, porque era uma dor, uma vergonha, assim, que eu não é inexplicável. E a forma como foi feita infelizmente, até por sequelas que eu tenho de abusos que eu sofri na infância, abuso sexual que eu sofri na infância, e que eu não pude falar nada naquele momento, eu fui calada naquele momento, aquilo dali voltou com toda força naquele momento quando terminou
a prefeitura e eu fui também da mesma forma calada e fica aí, você não vai falar nada, e acabou. Então foi muito duro. Eu passei quase 3 anos com síndrome de pânico, sem conseguir sair de casa. Eu chegava na porta lá de casa, eu me tremia toda, eu paralisava. Eu me lembro da Copa de 2014, eu queria ver o estádio, como se fosse um filho para mim, aquele estádio nasceu na minha mesa, os arquitetos foram me levar para eu ver o que era aquele estádio, eu queria ver, eu coloquei o primeiro concreto ali, a primeira coluna, eu coloquei aquela, e eu não ver, então eu fui. E eu paralisei no meio, na saída, eu fiquei paralisada, eu não andava nem para frente nem para trás, uma sensação assim absurda, e diziam, né, tá em Portugal, tá no hotel, porque fez isso, porque fez aquilo, e eu sei para mim, o quanto foi importante as missões, porque quando eu ia nas missões, ninguém me perguntava quem eu era, o que eu fazia, eu era só missionária que podia fazer o que era a minha essência, era ajudar, era fazer o bem, e ajudando foi que eu fui curada. Por isso que hoje eu tenho um quadro no meu programa que chama Amor que Cura, porque foi amando e sendo amada que eu fui curada. E é algo, a minha questão espiritual não passa por uma questão religiosa, porque eu acho que religião só afasta, religião só desagrega. Agora, Deus, mas Jesus mesmo, na palavra, no amor, aí sim, aí ele agrega. E hoje eu faço parte de uma igreja que chama Boas Novas, pastor Renato, pastora Patrícia, um beijo para vocês, e uma equipe toda missionária que me apoia, que me ajuda e que me faz ter a certeza de que tem ainda muita coisa para eu fazer nessa vida, fora da política, fora das coisas que eu já fiz. Depoimento super importante aqui, viu, da ex-prefeita Micaela de Souza, quem está assistindo aí presenciou aqui um depoimento fortíssimo, correto, parabéns, viu, prefeito, desde já, ex-prefeita Micaela de Souza, porque tem muita gente que passa por problemas parecidos, né, e acaba escondendo e acaba tendo dificuldade muito maior no futuro. Tá aí um grande exemplo aqui de alguém que teve tanta dificuldade e conseguiu se reerguer, né, está construindo tudo aí novamente. E ajudando as pessoas, publicamente, né? a figura pública, foi prefeita, continua sendo pública, porque era jornalista antes de ser prefeita. Enfim, um grande exemplo. Parabéns, de verdade. Ai, obrigada, Danilo. Você sabe que hoje eu prego muito sobre o seguinte, Deus permite os processos. Às vezes dói pra caramba. Às vezes você fala, eu não vou aguentar. Mas ele age mesmo no de repente. Ele vem, e quando a gente está pronto, é que nem escola, você faz, de repente você passa de ano. Agora, se você não estiver pronto, você vai para a recuperação. Se não, fica na recuperação da recuperação. Depois vai pagar dependência no outro ano. Então é assim. E hoje eu sei, hoje eu até estava conversando com o Fernando Eugênio, que é o diretor executivo da TV, e ele disse, Carla, você era tão raivosa antes, você era uma pessoa tão sangue no olho, e hoje você é uma pessoa tão leve, você só fala de amor, de paz. Ele ficou brincando comigo sobre isso. E eu falei, porque a vida, às vezes, Deus permite que coisas muito difíceis aconteçam para que a gente possa entender qual é a essência da gente. A essência da gente não é fama, a essência da gente não é poder, a essência da gente não é dinheiro, a essência da gente é só amor. Aí quando você entende isso, que a ficha cai, aí vem tudo junto. E as coisas, né, assim, eu fico muito feliz de ver hoje minha família bem, minha mãe trabalhando, minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus filhos fazendo o que eles amam, que é jogar futebol. Então tudo vai se organizando no grande quebra-cabeça chamado vida. Olha aí, mais outra mensagem importante. Estamos chegando já na reta final do nosso podcast, mas perguntei, eu tenho aqui. Não, ai, meu Deus. Pode ir? Ai, Jesus. Ainda sou política, não, né? Pelo amor de Deus. Acaba sendo. Você sabe que eu gosto muito de política. Não, eu ia perguntar. Olha, nem imaginava que você gostasse de política. Eu ia perguntar. Antes de entrar na política, você imaginava que iria ser prefeita, iria ser deputada? Não, antes de entrar na política. Não, porque na época da faculdade... Não, eu era super tímida, você lembra? Lembro eu era muito tímida, meu Deus do céu. Teve até umas imagens aí há uns dias, que eu até postei no meu Insta, meu pai me chamando no estúdio, e eu quase não falava, eu falava, sabe assim, ai pai, mas você me chamou e tal, eu era muito tímida, extremamente tímida. Aí eu lembro, sabe quando foi que eu desarnei? Quando eu fui morar na Espanha, e quando eu cheguei lá, na escola que eu estudava espanhol, aí tinha um monte de
Lógico, de gringo que não era espanhol, porque se era para estudar espanhol, ninguém era espanhol, né? Aí tinha um monte de gringo, norueguês, dinamarquês, alemão e tal. Aí foi a eleição da líder da turma. Aí o povo me escolheu, eu disse... Oxi, eu nunca fui líder de turma na faculdade, na escola, nunca fiz nada, nunca... E aqui, eu tô aqui no estrangeiro, quer dizer, as pessoas me viam, já viam a liderança que meu pai sempre dizia, filha, você é líder, filha, você é líder. E eu nunca tinha me tocado disso, e quando eu voltei de lá, aí eu voltei diferente, eu não sei explicar, mas assim, poxa, então quer dizer que eu posso ser líder. Aí foi quando eu assumi gerência de jornalismo da TV, em seguida fui ser superintendente da TV com 24 anos. Então foi a partir daí, mas imaginar política, nunca imaginei. Veio de uma forma totalmente assim, surpreendente mesmo. Aí complementa. Natural, inclusive. Eu diria naturalmente chegou. Eu ia perguntar, em relação à política, se você tem algum amigo ainda na política hoje. Agora eu vou usar uma frase do meu pai, tá? Me permita usar uma frase do meu pai. Meu pai dizia assim, triste a profissão que eu escolhi, onde eu não posso ter amigo, no máximo correligionários por uma eleição. Então, amigo é uma palavra muito forte, né? Amigo Verdade. eu tenho na minha família, amigo eu tenho aqueles que acreditaram em mim, que me deram colo quando eu precisei, que foram na minha casa quando estava um monte de repórter na frente querendo uma exclusiva. Amigo eu tenho assim, eu tenho vários amigos que assim, que foram fundamentais para mim e que me fizeram chegar até aqui. Esses amigos são pessoas que eu levo para sempre no meu coração. Agora na política não. E uma outra pergunta que eu queria fazer também em relação à política ainda, era em relação ao ex-prefeito Carlos Eduardo. Você teve ele, como sempre, um adversário muito forte naquela época. Eu não acredito Não, que até você vai... hoje. Não, até hoje ele ia vive na perguntar, retrovisão. era uma pergunta light. Sério, Era uma pergunta gente? light que eu vou fazer sobre o Carlos Eduardo. Ele sempre já lembra de tava você. terminando, Ele né? sempre lembra de você. Mas eu estava até terminando, né? Eu Era uma também. pergunta Você não light. disse que ia terminar? Não tô entendendo. Também. Depois dessa, eu acho. Gente, você vai terminar depois, dá pra terminar. Eu ia perguntar uma pergunta super leve. O que é que ele, quando cita o nome do ex-prefeito Carlos Eduardo, o que é que lhe vem a lembrança daqueles tempos lá que você acabou tendo, primeiro sendo aliada dele, como vice-prefeito, e depois como adversária dele. Há alguma lembrança boa daquela convivência com Carlos Eduardo? Ai, Danilo, olha, Carlos Eduardo foi uma pessoa que eu era candidata, lembra? Eu era pré-candidata a prefeita, e aí eu tive Theo, eu pari Theo. E eu falei, gente, que loucura, que candidato o quê? Eu ali trocando fralda, dando de mamar e aquela loucura toda. E aí a ex-governadora Vilma, saudosa Vilma, chegou para mim e falou, Carla, pelo menos tenta ser vice, porque você não vai fazer muita coisa, mas pelo menos você saber se é isso que você quer. Aí eu falei, poxa, né, deixa eu tentar então. E aí eu fui, a campanha foi braba, porque na época o nosso opositor era Luiz Almir. Lula tinha uma... por falar nisso eu também, outra pessoa que eu sou fã, que eu gosto gratuitamente, gosto mais dele. A gente foi deputado junto, Luiz depois Almir. ele trabalhou comigo na TV, e uma pessoa que eu tenho um carinho, um afeto imenso, e acho que a política do Rio Grande do Norte perdeu muito pelo fato dele não estar mais ali defendendo o povo, realmente, o povo, principalmente o povo da Zona Norte. Fica aí, hashtag dei o recado. Mas eu ali naquele momento foi um momento muito difícil, era um momento muito duro, porque Luiz estava muito bem nas pesquisas. E aí ali naquele instante foi visto que seria interessante que eu ficasse com... era assim, a campanha era feita da seguinte forma, 2 caminhadas, uma caminhada bem longa, assim, na época, pela Zona Norte, principalmente comigo, e algo para Carlos Eduardo, na época, prefeito. E era desse jeito, e a gente quase não se encontrava na campanha, até porque tinha umas coisas assim muito loucas, do tipo, eu não tinha o telefone dele, então se eu precisasse falar com ele, que era o meu candidato a prefeito, eu tinha que ligar para Ranieri, e Ranieri passava para ele. Eu nunca fui na casa dele, qualquer reunião que a gente tinha, ele descia no prédio dele e a gente falava ali mesmo, ali na entrada, na recepção ou no portão do edifício, e a gente conversava. Então eu nunca tive nenhum grau de intimidade com ele, nenhum grau. E a gente fez uma campanha muito assim, eu ia para um lado e ele ia para o outro. O problema foi que quando a gente ganhou aquela eleição, isso foi no domingo para segunda, na quarta-feira,
ele me chamou na época na Sempla, ele me chamou e rompeu comigo, disse para mim que era melhor eu voltar para minha empresa, que na prefeitura eu não teria nada. Então eu fiquei muito assustada com aquilo, muito assustada. Eu me lembro que eu fui chorando até a casa, na época a casa oficial da governadora, fui lá chorando, menina, primeira vez, 32 anos na época, eu tinha, mais ou menos isso que eu tinha, e menina, eu fui chorando lá para casa da governadora, dizendo, ai, governadora, porque aquele coisa, né, assim, que hoje eu olho e dou risada. Mas eu lembro, na época, ela me deu água com açúcar e tal, para me acalmar, aquela coisa toda. E a gente nunca teve uma relação, nunca tivemos uma relação de eu chegar assim e conversar com o Carlos Eduardo, eu sendo vice-prefeita. Não tinha sala para mim, não tinha nada. Eu pegava o meu salário de vice-prefeita e aluguei com o meu salário, aluguei uma casa na Zona Norte e fazia... Enfim, a gente nunca teve relacionamento, qualquer relacionamento. Eu até hoje, eu gostaria muito de saber o porquê que ele nunca permitiu, na época ainda, como candidata, entenda, não foi uma coisa que mudou depois. Eu, como candidata, eu nunca tive acesso a ele, como candidata na chapa dele. Eu sendo vice-prefeita, eu nunca tive acesso a ele. Como vice-prefeita já eleita, também continuei sem ter nenhum acesso. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu não dou conta disso não, eu vou desistir. E aí na época eu lembro, eu falei, eu vou renunciar e pronto, acabou minha vida política, acabou nesses 2 anos, 1 ano e meio. E aí alguns amigos chegaram para mim e disseram, Carla, por que você não sai candidata a deputada? Que daí você já larga esse negócio e tal. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ser candidata a deputada. E fui a mais votada de Natal, né? Então, a minha convivência com ele, como é que eu posso dizer? Nunca aconteceu. Então, eu não posso dizer nada de Carlos Eduardo, nem de bem, nem de mal, e muito antes pelo contrário, porque eu não conheço, sério, eu não conheço ele, assim, eu não tenho como dizer, ele é um cara muito legal, ele é um pai legal, por exemplo, ele é um marido legal, porque eu não conheço, então eu não posso dar nenhuma informação a respeito dele, mas enfim, sabe, ficou para trás e acabou, e isso não, sabe, isso é página virada na minha vida. E é isso, Danilo, eu não posso dizer mais nada, porque eu nunca tive convivência com ele. Então é só isso. Respondi sua pergunta? Com certeza. Inclusive me deixou sem mais perguntas aqui. Eu não sei por que ele tem tanta birra comigo, mas isso é uma coisa que ele sempre lembra de você, né? É uma coisa que ele tem que resolver, porque eu lembro que quando ele era prefeito, a minha pastora me fazia ajoelhar todos os dias e orar por ele todos os dias. E aí dizem assim, você quer amar alguém? Ora por ela, ora por essa pessoa. Então, eu nos primeiros dias, quando eu ia orar, eu dizia, gente, eu não acredito que eu estou orando por ele. Aí no segundo, no terceiro, no primeiro mês, pronto, já... Eu lembro que uma vez eu encontrei com ele assim, bem... Oi! Ele olhou para mim como quem diz, que é isso? Que é isso? O que ela tá louca? O que ela tá falando assim para mim? Mas é uma... Assim, tipo, eu não tive convivência e foi isso que aconteceu. É isso aí. Estamos acabando, né, Stênio? Foi muito bom aqui a entrevista com o bate-papo aqui com a jornalista Carla de Souza, ex-prefeita de Natal, ex-deputada. Um instante passou, né? Passou rápido. Eu que disse que você não ia ter o que me perguntar em 40 minutos. Não, você disse que não queria falar de política. As minhas perguntas foram... Mas ele não falou de política partidária. Não, se quiser dar opinião sobre o governo Bolsonaro... Não quero. Não. Já chega. Você já a gente pode entrar nesse ramo também. Né? Não, já acabou o tempo do programa. Pronto. Você sabe que a Aloysio fazia muito isso comigo, a Aloysio Alves? Eu perguntava as coisas para ele e ele só respondia o que ele queria. Aí eu dizia para ele, doutor Aloysio, eu acho que o senhor não entendeu o que eu te perguntei, eu vou perguntar de novo. Aí eu perguntava e ele não respondia de novo. Aí quando terminava o programa, ele sempre dizia para mim, doutor Aloysio, o senhor não respondeu o que eu lhe perguntei. E aquelas coisas tipo, e aí Alves e Maia vão voltar, tá juntos e tal. E ele falava sobre o São Francisco, sobre outras coisas, sobre o Ministério da Integração. E aí ele dizia sempre para mim, aprenda uma coisa, político não tem que responder o que um jornalista pergunta. Político tem que falar o que ele quiser falar. O jornalista é que ele faz a parte dele que é perguntar e a gente tem que fazer a nossa parte que é não responder. Então, né, essa dica de Aloysio Alves. Olha aí, grande Aloysio Alves. Grande. Ex-prefeita Carla de Souza, ex-deputada, jornalista, superintendente da TV Ponta Negra. Obrigado, viu? Obrigada. Foi muito legal aqui o podcast. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Danilo, obrigada. Muito obrigado. Obrigada, meu amigo Stênio Dantas, que fez, como eu disse, né, fez faculdade comigo, mas bem mais velho que eu, né? É isso. Os cabelos, as fotos de cabelo. Mas muito obrigada, é sempre uma alegria, viu? Uma alegria estar com vocês e a gente poder, né, falar num ambiente tão descontraído, tão aberto, é muito bom.
Parabéns. Valeu, Stênio. Danilo. Até a próxima. Um Vai ter abraço. aperto de mão no começo. E deixa eu dizer uma É. coisinha, um feliz dia da mulher, né? Para dia todas verdade. as Tá mulheres, né? A gente que é essas globetrotters aí, eu digo muito, né? Eu li uma vez dizendo, o homem mata um leão, né? Tem que sair para matar um leão por dia. A gente tem que matar, a gente tem que levar o leão para casa, cozinhar o leão e arrumar a mesa e tá bonita para servir os convidados. Então o negócio é como verdade. diria, mais arrochado. Não Então, é fácil, não. para todas as guerreiras mulheres aí, um feliz dia da mulher. Valeu. Obrigado a vocês aí que nos acompanharam até o final. Lembrar a todo mundo acessar nosso grandeponto.com.br. Curte aí o programa, deixa seu comentário, curte, aproveita para seguir o canal do podcast aí no YouTube. Em breve estaremos aqui mais uma vez com mais uma super entrevista para vocês. Até a próxima.